fizemos hoje um conjunto de contactos e de reuniões e de visitas em torno de setores diversos, de questões diversas do nosso distrito, as questões do aparelho produtivo, nomeadamente com uma visita à unidade da Conesa em Mora, de transformação de tomate, pela importância que tem não só no concelho de Mora, mas em todo o distrito, pelo volume de negócios que tem, pelo volume de emprego, para a atividade económica que assegura no distrito. É uma unidade importantíssima e que vive dificuldades que têm a ver sobretudo com questões de taxas de recursos hídricos, com os preços, com os custos de eletricidade, com os custos, as imposições que resultam das taxas aplicadas pela disponibilidade de potência que é garantida àquela empresa. Tivemos também um outro conjunto de contactos em torno das questões relacionadas com a saúde, portanto não só com os bombeiros de Arraiolos, com a identificação de problemas que têm a ver com a falta de meios, com o estrangulamento financeiro, com dificuldades até que têm a ver com as condições de transporte de doentes e em particular com as condições em que a Federação Distrital de Bombeiros do Distrito de Évora neste momento tem contratado com o Hospital de Évora as condições de transporte de doentes urgentes. E também com os trabalhadores da estabilização do Hospital de Évora, que têm desenvolvido ao longo dos últimos meses uma luta muito importante em torno das suas condições de trabalho, com muitas das suas reivindicações já a terem resposta por parte do Conselho de Administração do Hospital de Évora, portanto questões que têm a ver com condições concretas de trabalho, com a penosidade e o risco que suportam alguns trabalhadores, com questões que têm a ver também com acessibilidades no próprio local de trabalho e, portanto, com muitas reivindicações que os trabalhadores têm vindo a colocar, algumas delas já respondidas por parte da administração do Hospital de Évora no sentido favorável, confirmando de resto que é importantíssima a luta dos trabalhadores nos locais de trabalho e que é possível, lutando, encontrar resposta para os problemas que se vão encontrando. Teremos ainda hoje um conjunto de outras iniciativas em várias freguesias, quer no Conselho de Montemor, aliás, no Conselho de Montemor, portanto, quer Cortiçadas de Lavre e Silveiras ainda, em torno da discussão da reposição das freguesias. Esta matéria é uma das matérias que tem, de alguma forma, tornado mais evidente os prejuízos que foram causados às freguesias, às populações do nosso país pelas medidas tomadas pelo anterior governo. De resto, a reposição das freguesias tem sido uma reivindicação das populações, em particular no distrito de Évora, considerando todos os impactos profundamente negativos que resultam para as populações do encerramento da extinção de freguesias e, em particular, aquelas 3 freguesias. Esta continua a ser uma questão muito sentido, a exemplo de muitas outras freguesias no distrito de Évora. E, portanto, considerando que o PCP apresentou na Assembleia da República já o projeto de lei que visa a reposição das freguesias e a criação de condições para que já no próximo processo eleitoral autárquico em 2017 as eleições possam ocorrer já com as freguesias repostas, vamos procurar também levar às populações essa satisfação da correspondência da luta que têm travado com a iniciativa que o PCP apresentou na Assembleia da República e estamos convencidos que há condições, a partir da nova correção de forças que está criada na Assembleia da República, há condições para que, com a luta das populações e ao lado da luta das populações, se possa conseguir de facto a reposição das freguesias e aquela perspectiva de que a reposição aconteça a tempo de, no próximo processo eleitoral autárquico em 2017, as populações poderem já ter de volta as freguesias que foram extintas, obviamente num processo em que se prevê a participação dos órgãos do poder local democrático e, portanto, com a possibilidade de participação das próprias autarquias nesse processo de reconstituição, da reposição das freguesias extintas. Sobre a questão das freguesias, há algum compromisso com o Governo relativamente à reposição das freguesias? Bem, essa matéria tem vindo a ser discutida. De resto, a quando da extinção das freguesias pelo anterior governo PSD-CDS, houve em muitas zonas do país, de facto, uma convergência muito alargada, não só no quadro do envolvimento das populações, mas também do próprio envolvimento de forças políticas, num sentido convergente de que não era justa aquela extinção de freguesias, aquele processo de extinção de freguesias que o anterior governo estava a levar por diante, e, portanto, desde essa altura que há um quadro bem definido relativamente àquilo que era a vontade das populações de manterem as suas freguesias. Obviamente que neste quadro, que resultou depois das eleições do dia 4 de outubro, essa questão tem vindo a ser discutida com o Governo e com o Partido Socialista. Da nossa parte, a nossa perspectiva é clara. Há todas as condições para que as freguesias possam ser devolvidas às populações, mediante uma pronúncia dos órgãos autárquicos, para que se possa fazer, no fim de contas, também uma apreciação daquilo que decorreu do anterior processo. E, portanto, nos casos onde houve, de facto, agregação de freguesias em relação às quais não
não foram levantados problemas pelas populações, tem que se fazer uma apreciação sobre o sentido dessas situações. No caso em que já houve pronunciamentos contra a extinção das freguesias, é preciso perceber se a apreciação continua a ser exatamente a mesma. Os elementos que nós vamos recolhendo apontam nesse sentido, apontam no sentido de que as populações querem ver repostas às suas freguesias. Nós já assumimos essa posição, de resto com o projeto de lei que apresentámos na Assembleia da República. Da parte do Governo e do Partido Socialista tem havido abertura para essa discussão, ainda que não de forma coincidente, ainda que não com uma perspectiva coincidente com aquela que nós temos vindo a propor. Há abertura e há intenção anunciada também já da parte do Governo de apontar para a reposição das freguesias, ainda que o calendário possa não ser exatamente aquele que nós apontamos. Nós julgamos que devem ser aproveitadas todas as oportunidades que existirem para que esse problema possa ficar resolvido a tempo de, nas próximas eleições autárquicas, já estarem repostas as freguesias que as populações não queriam ver extintas e que foram indevidamente extintas pelo anterior governo do PSD-CDS. É isso que eu lhe ia perguntar, se havia condições para nas próximas eleições já haver, portanto, as eleições já decorrerem com as freguesias desagregadas, aquelas que... Sim, nós julgamos que sim. De resto, o mecanismo que nós propomos, o pronunciamento dos órgãos autárquicos, permite precisamente que esse calendário seja cumprido a tempo do processo eleitoral ser preparado já com a reconstituição das freguesias. Como se sabe, a criação de freguesias é uma responsabilidade da Assembleia da República. A Assembleia da República tem a possibilidade de aprovar uma lei que enquadre o processo de reposição das freguesias e que, mediante o posicionamento dos órgãos autárquicos, assuma a decisão legislativa de criação das freguesias que foram extintas. E, portanto, há condições na Assembleia da República para que esse processo ocorra. Estando esse processo resolvido na Assembleia da República, a Administração Eleitoral tem todas as condições para organizar o processo eleitoral autárquico já com as novas freguesias, a partir da reposição. E sobre a questão do novo hospital, como está a situação? Bem, nós não temos até agora informação para lá daquela que foi disponibilizada de resto publicamente pelo Ministro da Saúde, ainda recentemente numa audição parlamentar que ocorreu na Assembleia da República, relativamente aos esforços que estão a ser desenvolvidos com vista à possibilidade de recurso ao financiamento comunitário para poder encontrar um quadro de financiamento do Hospital de Évora. Essa continua a ser uma preocupação que nós temos vindo a colocar, não só pela perda de tempo que significou o adiamento da decisão da construção desde 2009 até hoje, que significou objetivamente a perda de possibilidade de recurso ao financiamento comunitário para concretizar o hospital. Neste momento, depois de ter havido pela primeira vez condições na Assembleia da República para aprovar uma proposta que marcasse como posição da Assembleia da República aquela perspectiva de construção do novo Hospital Central de Évora, nós vamos obviamente procurar fazer todos os esforços para que a conclusão desse processo possa arrancar tão cedo quanto possível, na nossa perspectiva, idealmente ainda durante o ano 2016. Destas visitas não resulta nenhuma iniciativa nova do PCP? Bem, vamos ter que avaliar. Há aqui de facto matérias que foram colocadas, algumas delas coincidem com iniciativas que já apresentámos anteriormente, algumas outras são matéria nova. Em particular estas questões, certamente o questionamento ao Governo será feito quer em torno das questões que têm a ver com a energia, com as taxas dos recursos hídricos, com as questões que têm a ver com o financiamento dos bombeiros e as condições de desenvolvimento e de resposta dos bombeiros às necessidades das populações, também as questões relacionadas com o funcionamento dos serviços de saúde, dos elementos que recolhemos, merecem algum questionamento ao Governo. Vamos ver se em termos de iniciativa legislativa haverá alguma coisa para avançar. Ainda é cedo para poder dar uma resposta definitiva relativamente a isso. Muito obrigado.